Olá, queridos irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos orar? Vamos nos inscrever no canal e compartilhar esta mensagem de vida. É um alimento diário que Deus nos tem dado por sua graça, por seu favor, sempre orientados por sua palavra. Vamos juntos? Em nome do Senhor Jesus, sempre em nome de Jesus. O segundo livro de Samuel tem um final muito interessante, um enredo muito emocionante. Davi já era rei da nação, a nação já estava estabelecida com os limites das suas fronteiras expandidas ao máximo. Era um tempo de relativa paz, liberdade, prosperidade, um tempo bom, um tempo tranquilo. Na verdade, todos nós sonhamos com isso, né? De chegar lá na independência financeira, chegar lá na autonomia, na questão profissional, de não ficarmos dependendo de outros ou de circunstâncias. Esse é um sonho, né? Quando o brasileiro consegue comprar a casa própria, ter a sua reserva financeira, sonhos, não deixe de sonhar. Figuradamente, Israel chegou lá, chegou num lugar que era um lugar muito bom, um lugar de estabilidade, tranquilidade, de relativa paz nas suas fronteiras, que sempre foi difícil, até hoje né, para Israel. E Davi comandava a nação. E na véspera do fechamento do livro, no segundo livro do profeta Samuel, Davi comete um equívoco. Ele levanta um censo. Ele pede aos seus fiscais e funcionários e súditos que contem os homens que eram homens aptos para a batalha. A princípio não parece um equívoco tão grave, tão sério, mas esta atitude de Davi ofendeu a Deus, porque desde quando ele fora chamado, e lá no comecinho da sua jornada, quando enfrentou Golias e ele ainda era um rapazinho, Deus sempre mostrou a ele que o favor de Deus estava do seu lado. Agora que ele chega no lugar da estabilidade, no lugar da tranquilidade, ele toma esta decisão de contar os seus soldados, como que para avaliar o seu poder, como uma ideia de ter clareza do quão independente ele era. E isso, meus irmãos, minhas irmãs, isso será um equívoco na nossa vida espiritual também. Afinal, quando olhamos lá para o Gênesis, quando pensamos na criação e o homem e a humanidade, o homem e a mulher antes da queda, nós percebemos que havia uma harmonia, uma interação, uma dependência de Deus. E a figura de comer a maçã, como sempre brincamos, porque não se tem clareza de que fruta né, de que fruta foi, são figuras do Antigo Testamento, mas é a figura que mostra o desejo do humano pela sua independência de Deus. Jesus é muito claro quando lá em João 15 fala que sem Ele ou desconectados dele não podemos fazer nada. Muito bem, Davi escolhe esta independência e então começa a vir contra o seu povo, contra a sua casa, um castigo muito intenso, muito forte. E então Deus, através de um profeta, orienta ele a entrar num estado de arrependimento, confissão e retorno para os braços do Pai, retorno para a comunhão, retorno para um relacionamento de intimidade, de dependência, de ligação. Então, a orientação era que Davi fizesse um sacrifício. Ele vai até o lugar determinado e ele procura comprar o campo para que naquele campo ele pudesse fazer o sacrifício. Ele compraria o campo, os animais, a lenha para fazer o sacrifício. E aqui vem a palavra do nosso dia para alimentar a nossa vida.
Pois quando Davi tomou a iniciativa de obedecer a Deus e fazer o sacrifício para remir, para redimir o seu povo e livrar-se do seu pecado, o Araúna, que era o proprietário daquela terra e dos animais e da lenha, ele ofereceu a Davi, dizendo: Davi, o Senhor é o nosso rei, é o nosso libertador. Pega tudo o que você precisar e faça o culto que você tem que fazer ao Senhor. E Davi dá uma resposta, que é uma resposta mais do que inspiradora. É uma direção para mim, é uma direção para você. Ele diz assim: não, eu vou pagar o preço devido, pois eu não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Que eu e você possamos aprender com esta declaração e entender que na nossa vida cristã de seguidor de Jesus há um custo, e este custo é para nós uma honra, pois na verdade o que estamos recebendo, vivendo e experimentando é de imensurável valor. A salvação, meus irmãos, minhas irmãs, é de graça, pois não teríamos o preço para a redenção da nossa vida, da nossa alma, para sermos salvos. Mas a vida cristã, a jornada de discipulado, ela tem um custo, tem um preço, e pagar esse custo, esforçar-se para avançar com jejum, com oração, com leitura da palavra, com o sim para as coisas de Deus e com o não, um não bem forte, bem maiúsculo para as coisas do mundo, é fundamental para que nós possamos honrar e agradar a Deus. Que o Senhor te inspire e te dê direção a partir desta declaração do rei Davi: não oferecerei ao Senhor holocausto que não me custe nada. Que isso fale desde a tua vida financeira até a tua vida espiritual e relacional. Quando nós oferecemos algo às pessoas que amamos, mesmo que custe, quando há amor envolvido, não será tão pesado. Foi assim para Davi, tem sido assim com muitos seguidores de Jesus. Que seja assim comigo e contigo também. Vamos orar. Deus querido, Deus de amor, eu apresento ao Senhor este novo dia, dizendo que o Senhor receba a honra, glória e louvor com as nossas decisões, e que as nossas escolhas possam sempre nos conduzir nesta direção de não oferecermos ao Senhor coisas que não nos custem. Deus querido, o Senhor nos deu a força, o Senhor nos deu os recursos, o Senhor nos deu a capacidade de decisão e perseverança. Abençoa, Senhor, que na hora certa as nossas escolhas sejam não somente de fazer a escolha certa, mas fazer do melhor jeito, de um jeito que honre e que agrade ao Senhor. Recebemos a Tua palavra e invocamos a Tua bênção para este novo dia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Isso aí. Um forte abraço.